Graça e paz. Vocês estão bem? Jeová já pegou vocês aí? Ele já pegou a gente. Desde o começo, desde o momento que chegamos aqui, nós fomos pego, como diz o pastor Rodrigo, pego por dentro. Né? O Senhor tem falado nos nossos corações, nos ensinado, e é assim que Ele vai continuar fazendo nessa tarde. Não sei nem por que a gente se maqueia, né? Que a gente fica sempre tudo borrado, né? Quando o Jeová pega a gente chora, se mela todo, fica todo sujo. Mas é assim que Ele quer, é assim que Ele faz. Amém? Bom, eu fiquei incumbida, como disse o Kel, de trazer hoje o tema práticas de jejum, que mesmo sendo muito falado na igreja, é pouco conhecido. Né? Nós ouvimos muito no meio dos cristãos se falar acerca do jejum, porém, eu mesmo, antes de parar para estudar essa aula, a qual já foi aplicada lá no curso, lá no RAV, eu não tinha visto a profundidade acerca do jejum, que é algo tão importante para a vida do cristão. Né? Então, nós sabemos que tem o jejum, que precisa, nós sabemos a necessidade do jejum para a vida do cristão, porém nós conhecemos pouco acerca do jejum. E às vezes nós burlamos o sistema, né? Muitas vezes a gente acaba burlando, por quê? Por falta de conhecimento. Né? Porque quando a gente erra, é porque a gente não conhece a forma correta de fazer. Eu entendo dessa forma. Né? Então, o tema dessa ministração de hoje que eu quero partilhar com vocês é práticas de jejum. E eu ia pedir para os meninos louvarem no começo, mas o Senhor já mudou toda a estratégia, então nós vamos louvar no final, tá? Então vamos lá. Significado do jejum. Jejum é o estado daquele que não se alimenta desde o dia anterior, sendo uma situação de abstinência parcial ou total de alimento. Estar em jejum é não ingerir alimento algum por longas horas. É uma prática muito usada por diversas religiões, que consiste na abstinência de alimentos, podendo ser total, em que durante um determinado período o seguidor se abstém de qualquer alimento, ou parcial, em que em determinados dias se evita ingerir um tipo específico de alimento para cumprir um ritual de penitência. Né? Então, esse aqui é o significado do jejum de acordo com o dicionário. Amém? Aliás, existem 3 deveres específicos do cristão. Em Mateus 6, Jesus deixa bem claro isso. Jesus nos instrui acerca desses 3 deveres específicos do cristão, que é jejuar, orar e ofertar. Esse tripé, eles estão ligados um ao outro. Quando Jesus, lá em Mateus 6, ele diz, ao jejuar, ao dar esmola, que significa ofertar, e ao orar, ele está dizendo que seria algo que nós faríamos. Né? Ele estava afirmando algo. Então, esses são deveres específicos da vida do cristão. Então, o jejum, ele não anda sozinho, ele anda ligado com a oração, que anda ligado com a oferta. Tá? Então, eu também não sabia disso, aprendi há pouco tempo. Então, esse é um ensinamento para as nossas vidas hoje, no dia de hoje. Né? Estamos em uma série de ministrações sobre uma vida abençoada. Amém? Já ouvimos aí uma sequência de ministrações e continua, né? E continua uma sequência de ministrações sobre uma vida abençoada. Onde estamos sendo ensinados acerca de generosidade. O pastor Rodrigo ministrou domingo. Se eu sair muito, você me puxa, tá, Arthur? Você faz assim, tá? Que eu ando, então se eu sair muito aí do foco, você dá uma puxadinha. O pastor Rodrigo ministrou domingo que generosidade, de acordo com a palavra, é financeiro. Né? Assim como o jejum
nos ensinado na palavra, não tem a ver com outra coisa que não seja alimento. Tá? Então, generosidade é acerca da questão financeira e o jejum é acerca de alimento. Nós podemos jejuar acerca de outras coisas, nós podemos fazer um propósito com o Senhor e tirar ali a minha rede social, tirar ali o meu celular, tirar ali televisão. Pode, claro, você é livre, você pode fazer isso. Até porque quando nós estamos em jejum, nós devemos dedicar mais o nosso tempo ao Senhor e essas coisas roubam o nosso tempo. Então, nós focamos, quando nós tiramos essas coisas que estão atreladas a roubar o nosso tempo, e focamos mais na oração, e focamos mais no Senhor. Então, não é errado, mas o jejum bíblico é o jejum de alimento. Tá? Esse é o ensinamento que o Senhor está trazendo para nós nessa tarde. E essa série de ministrações também está trazendo esses ensinamentos para nós. Nós estamos sendo ensinados acerca de generosidade. Nós estamos jejuando semanalmente alimentos específicos, né? Essa semana é a semana do café. Né? Como é difícil jejuar o café, Senhor. Mas essa semana nós estamos aí no jejum do café. E nada flui se essas ministrações e esses jejuns não estiverem atrelados às nossas orações. Então, aqui, dentro da IBA, nós já estamos vivendo esse pilar. Né? Estamos aprendendo acerca de generosidade, estamos ali fazendo o nosso jejum semanal e estamos baseados na oração. Toda palavra que vem, nós oramos, nós ligamos, nós declaramos, nós profetizamos em cima daquela palavra e no decorrer da nossa semana. Glória a Deus. Então, fique aí com esses 3 deveres do cristão. Orar, jejuar e ofertar. Que isso faça parte das nossas vidas todos os dias. Porque agora nós não somos mais leigos, nós já aprendemos essa tarde. Então, nós não podemos falar que nós não sabíamos. Glória a Deus. Vamos lá, ainda sobre o jejum. Para a religião católica, a Sexta-feira Santa é o dia em que os fiéis devem fazer o sacrifício do jejum e não comer carne. Para os judeus, o Dia do Perdão, uma das datas mais importantes do judaísmo, é festejada com a prática do jejum total e com celebrações religiosas. O jejum é observado do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do dia seguinte. Os muçulmanos fazem jejum do amanhecer ao pôr do sol, nos dias festivos do Ramadã, para que todos os seus pecados sejam perdoados. É considerado um tempo de renovação da fé. Então, o jejum não é prática só aqui, só entre nós. Né? Várias religiões nós vemos que praticam o jejum. E alguns entenderam já a fundo a importância deste ato. E na Bíblia, será que nós temos algum exemplo na Bíblia de jejum, gente? Será? Temos vários. Né? Eu vou citar alguns. Não vamos ler os textos, né? Eu só vou dar a referência, depois se você quiser anotar ele em casa, porque o tempo é curtíssimo, né? A gente tem aí 1 hora para deslanchar um assunto que é 2h30, 3 horas, né? Aplicado numa aula, então a gente enxuga o máximo que dá, então eu vou falar as referências e depois vocês leem em casa. Moisés jejua para receber as tábuas da lei, está lá em Êxodo 34, 28. Elias jejua 40 dias e 40 noites, está lá em 1 Reis 19, 8. Daniel jejuou porque não queria se contaminar com as iguarias que o rei lhe havia proposto a comer, está lá em Daniel 10, o 2 ao 3. Neemias orou e jejuou devido à imensa tristeza que sentiu pela situação do povo, está lá em Neemias 1, 4. Esdras jejuou e orou para que Deus os protegesse ao viajar para Jerusalém. Está lá em Esdras 8, 21. Jesus jejuou. Gente, se Jesus poderia ter realizado tudo o que ele realizou sem fazer o jejum, por que vocês acham que Jesus jejuou? Porque ele poderia ter realizado tudo que ele realizou sem jejuar, mas ele jejuou. Então nós entendemos que se Jesus... Né? Se nós somos seguidores de Cristo, né? Nós estamos aqui como seguidores de Cristo, praticando
aquilo que ele nos ensinou, todas as práticas, o caminho que ele percorreu, se nós queremos segui-lo, nós entendemos que Jesus jejuou nada mais, nada menos para nos ensinar que nós deveríamos jejuar, que nós precisaríamos jejuar, que o cristão, ele precisaria jejuar. Então, mesmo Jesus podendo realizar todas as suas obras sem o jejum, ele jejuou para nos deixar um ensinamento. Amém? A lista é bem longa e só nos fortalece a informação de que o jejum era uma forma de se buscar uma resposta sobre uma causa instalada. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa tarde é uma ilustração de um jejum poderoso, de um jejum coletivo. O efeito que o jejum coletivo ele pode causar na nossa história. Como eu falei, eu não vou ler, mas eu vou discorrer aqui em algumas palavras o livro de Esther, para que a gente possa entender acerca desse jejum coletivo. Todos conhecem, né, a história de Esther, talvez não tão a fundo, né, que como o Kel pregou aqui, a gente só consegue conhecer tão profundamente quando a gente medita em cima daquele texto, quando a gente para ler, entender acerca daquele texto. Mas é uma história conhecida, né? São poucos capítulos, então depois você chega em casa e medita aí no decorrer da semana nessa história para você entender e aguçar um pouco mais. Então vamos lá, né? Não vou conseguir fazer igual a Marli, porque a Marli é top em sair dali e aí desenhar a história, a Bíblia aqui em cima, mas eu vou tentar, tá bom? Discorrer para a gente poder ganhar tempo. O rei Xerxes, ele procurava uma esposa. E os seus conselheiros sugeriram que fosse procurado ali virgens, belas virgens, e entre elas estavam Esther, uma bela moça, uma bela virgem, criada ali pelo seu primo Mardoqueu, tá? Alguns ministrantes falam que Esther era sobrinha de Mardoqueu, mas lá no capítulo 2, versículo 7 de Esther, especificamente na NVI, diz que Esther era prima de Mardoqueu, né? E não sobrinha de Mardoqueu. Então, após a morte de seus pais, após os pais de Esther ter morrido, e eu acredito que por isso que alguns pastores, né, eles dizem que Mardoqueu era tio de Esther, por ele ser mais velho, por ter criado Esther. Eu também tenho primos lá no interior que são mais velhos e eu acabo chamando eles de tio. Então, por essa questão, eu acredito que alguns ministrantes falam acerca de que Esther era a sobrinha de Mardoqueu. Então, ele foi criado, né? Ela foi criada, melhor dizendo, por Mardoqueu, que era seu primo, após o falecimento de seus pais. Esther foi uma das moças escolhidas ali para se apresentar, né, no palácio, para se apresentar diante do rei. E Mardoqueu deu uma instrução para Esther. Mardoqueu disse: olha, Esther, você vai, minha filha, mas você não diga a que povo você pertence. Chegando lá, você fica boquinha fechada, né? Você não diga que você pertence a um povo judeu, você não diga que você é judia, né? Você vá ficar caladinha, vá lá, se apresente, faça todas as recomendações lá da galera ali do palácio, mas não diga que você é judia, né? E Esther fez dessa forma. Chegou lá, se apresentou, ficou ali durante um ano, né, como o bispo Paulo falou, se preparando para se apresentar na presença do noivo, né, tomando ali os cuidados, se preparando, tomando banho de óleos, se alimentando adequadamente para poder se apresentar na presença do rei. E assim aconteceu. Existia um homem de confiança do rei Xerxes no palácio, por nome de Ramã. Todos os oficiais do palácio se curvavam perante ele. Era um homem muito conhecido, muito respeitado, muito admirado. E todos os do palácio ali lhe davam honra. Porém, Mardoqueu, por ser judeu, não fazia isso. Não se prostrava quando ele passava, né, pela questão de ser judeu.
E isso incomodou tanto este homem, incomodou tanto Ramã, que ele falou assim, não, isso não está certo, não. Eu vou exterminar este homem. Como assim? Ele está no palácio, todos me respeitam, e ele não presta honra. Quando eu passo, ele não se curva, né? Não tem a honra que deveria ter com a minha pessoa. Eu vou exterminá-lo. Melhor, eu vou exterminar todo o povo judeu e eu vou acabar logo com a raça de todo mundo, né? Estou parafraseando, tá, irmãos? Está lá em Esther 3:6, quando Ramã disse que vai acabar com todo o povo judeu. Ramã se apresentou diante do rei e disse, olha, meu excelentíssimo rei Xerxes, existe um povo aí no meio, andando no nosso meio, andando no meio do nosso povo, que é um povo meio... Não é um povo legal de se deixar no nosso meio, não. Né? Eles têm outros costumes, têm outras manias, não obedecem às suas leis, e não convém tolerá-los no nosso meio. E aí o rei disse, aí ele disse para o rei, ó, se o senhor me permitir, eu vou acabar com esse povo, para a gente acabar com tudo isso, e aí ficamos só nós, e aí está tudo certo. E aí o rei falou, olha, tirou o anel selo dele lá, que nada era feito sem a permissão do rei, e ele falou, olha, faça com este povo o que você quiser. Deu total autoridade para este homem chamado Ramã, para ele poder fazer com o povo que ele achar melhor. E aí o homem se sentiu, ele falou, é agora. É agora que eu vou acabar com esse povo todo, porque Mardoqueu não se rende perante mim, isso me causou muita ira. Então vamos acabar com essa situação toda e vamos acabar e exterminar todo o povo judeu. E assim foi decretado, né, que todos os judeus fossem exterminados. Entre eles crianças, jovens, idosos, num único só dia. Então imagine a confusão que isso causou no meio dos judeus. Imagine quando os judeus ficaram sabendo, né, que eles iam ser mortos, que tinha ali um decreto, uma liberação do rei, para que todos eles fossem exterminados. Eu mesmo, confesso, ficaria perturbada. Né? Então foi aquele fuzuê, aquela confusão, um passando para o outro, e eles rasgando a veste, e muito pranto e choro, e jogando cinza na cabeça, e muito clamor, e muito temor. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Trazendo para o dia de hoje, né? Trazendo para as nossas vidas. Quantas vezes está tudo tão cômodo nas nossas vidas, a gente tem vivido tudo tão bacana, a nossa vida conjugal está indo de vento e polpa. A nossa família está só a glória, só o manto. A nossa vida ministerial está lá em cima, nas alturas, só labassúrias. E aí, quando a gente recebe uma notícia mal, quando a gente recebe uma notícia que não nos agrada, uma péssima notícia, como foi essa notícia, uma notícia de extermínio, a gente se abala tanto ao ponto de não conseguir nem parar para ouvir o que Deus tem para falar nas nossas vidas. Quantas vezes a gente já não recebemos uma notícia ruim, e isso nos abalou tanto a ponto de até nos afastarmos da presença de Deus, nos distanciarmos do Senhor. Quantas vezes as situações estavam indo bem, e quando a gente passou ali por um buraco, ou passou por uma lombada, a gente falou, não, né? Falo por mim, né? Não, vou desistir, não aguento mais. Então, pensa aí, reflita em relação a isso. Como as más notícias nos abalam. Como os dias difíceis nos abalam e a gente esquece, como o Kel ministrou nessa tarde, das promessas que o Senhor tem nas nossas vidas. Daquilo que o Senhor, Ele já nos prometeu. E nós passamos até a deixar de confiar e acreditar em Deus. Mas eu quero te dizer nessa tarde que quando isso acontecer na minha vida, quando isso acontecer na sua vida, faça uso da palavra.
Fale aquilo que está escrito lá em Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A sua vida, a minha vida, ela não pertence a um povo, né? Como era a questão da vida de Esté. Você não pertence ao seu discipulador, ainda que ele seja importante para a história da sua vida, e a gente tem testemunhos acerca disso. O Kel acabou de falar, o pastor Rodrigo, quando o bispo veio aqui no altar, ele também testemunhou acerca da mudança que teve na vida dele. A minha vida, acerca de quando, a partir do momento que nós conhecemos o discipulado até hoje, como a gente saber que poder contar com as pessoas é importante. Mas o dono da sua vida é o Senhor. Eu estava aqui orando agora quando a Pati, ela ministrou, e eu fui orar por uma irmã, e o Senhor disse claramente, foi eu quem a chamei. Ela é minha filha. Então, ninguém tem mais prazer na tua vida em te fazer feliz, em te fazer próspero, em te fazer bem-sucedido, em te fazer abençoado, em te fazer vitorioso, do que o Pai. Ninguém. Ainda que nós tenhamos lá os nossos pais, os nossos discipuladores, os nossos pastores, a nossa mãe, porque amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Amém? Então, ainda que nós tenhamos a nossa mãe ali que nos ame com toda a força e que toma as nossas dores, e quando nós estamos sofrendo, ela sofre junto, e se dói na gente, dói nela, ainda que nós tenhamos, e ainda que isso seja maravilhoso, esplêndido, ninguém nos ama mais do que o Senhor. O amor de Deus, ele é incomparável. Então, o Senhor, ele tem cuidado das nossas vidas. Ainda que nós estejamos passando por dificuldades, por aflições, por momentos difíceis, o Senhor tem cuidado de nós. E uma prova disso é que você pode estar aqui hoje, para lutar, para melhorar o que você esteja vivendo, para lutar e correr atrás do tempo perdido, para lutar e correr atrás dos problemas que muitas vezes estão vindo à tona por conta de erros lá do passado. E não tem jeito, vai ter que passar por isso. Mas o Senhor, ele tem cuidado de mim e de você. Aleluia. Mardoqueu, quando ficou sabendo dessa notícia, ficou desesperado, tanto quanto os outros judeus. Se vestiu de panos, como eu falei, se vestiu de saco, como eu falei, colocou cinza na cabeça, rasgou suas vestes, ficou lá em pranto, em temor, em clamor, e foi para a porta de entrada do palácio. Esté pediu que um servo que estava ali auxiliando ela no palácio, Ratá, o nome dele, um dos oficiais do rei, que fosse lá, né, ver por que todo esse barulho, né? Disseram para ela, olha, Esté, Mardoqueu está lá na entrada do palácio, está daquele jeito, está com cinzas na cabeça, está com vestido de pano de saco. E aí ela mandou esse servo ir ver o que estava acontecendo. E aí Mardoqueu contou tudo a esse servo, né? Ele disse, olha, tem um decreto aonde foi instalado que nós iremos morrer, os judeus irão morrer, e eu preciso que você chegue até Esther e conte para Esther isso que está acontecendo e faça com que ela intervenha, faça com que ela vá interceder em favor da vida dos judeus lá para o rei Xerxes. E aí ele foi. Chegou lá, ele falou para Esther, olha, Esther, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, e Mardoqueu falou que você tem que se apresentar diante do rei e fazer alguma coisa. Você precisa nos livrar dessa daí. E Esther mandou o recado de volta, falou, olha, diga a Mardoqueu que eu não posso fazer isso. Tem mais de 30 dias que eu me apresentei, que o rei não me chama, e todos sabem que a gente não pode se apresentar diante do rei sem que ele nos chame, sem que ele nos convoque. Então, diga a ele que eu não posso fazer isso. E aí o servo foi lá de volta. Foi lá de volta, correu e falou para Mardoqueu. E aí Mardoqueu fala, olha, diga a Esther que não é porque ela está dentro do palácio que ela será livre. Se ela não intervir em favor da vida dos judeus,
né? Vão se levantar outras pessoas para fazer isso, porém ela e a família dela morrerá. Ele disse isso claramente. Se ela não fizer isso, vão se levantar outras pessoas para fazer. Então, pega isso daí. Pega essa palavra. Quando Deus chama para fazermos algo e Ele confia em nossas mãos, Ele vai realizar aquilo de qualquer jeito, amém? Seja através da sua vida ou seja através da vida de outra pessoa. Só que se Ele chamou você, é porque Ele quer realizar através da tua vida. Se Ele convocou você, é porque é através de você. Se você falar, eu não quero, se você dá um passo atrás, amém, Deus não é invasivo, Ele vai respeitar. Só que Ele vai realizar de qualquer jeito, porque Deus é soberano. E o que Ele tem para fazer, Ele faz independente do nosso sim, do nosso não, independente de nós querermos ou não querermos, independente de sermos obedientes ou não, Ele vai realizar. Só que, se Ele realizar através de você, é diferente. A glória é maior. É mais lindo. Será esplêndido, será radiante, será esplendor. Amém? E aí, Mardoqueu ainda manda dizer para Esther: quem sabe, Esther, se não foi para um momento como este que você se tornou rainha? E aí, o que eu tiro de lição com essa palavra de Mardoqueu para a vida de Esther? Só um minuto. A gente não quer entender os dias difíceis, né? É difícil entender os dias difíceis. A gente questiona os dias difíceis, porque não é fácil. E aí a gente só vê o dia difícil. A gente não vê o futuro, os dias subsequentes, os dias que estão por vir. A gente está vivendo o problema, está instalada uma situação e a gente só está vendo aquilo que está ao nosso redor. A gente não pensa no futuro. A gente não pensa, vai passar, é uma fase. Hoje está ruim, mas amanhã está melhor. Hoje estou desempregado, mas amanhã eu vou ter um emprego. Hoje o meu casamento está com dificuldade, mas eu creio que o Senhor, Ele vai transformar. Hoje eu estou morando de aluguel, mas eu creio que o Senhor vai preparar uma casa para mim. E a gente fica vivendo aquela situação. Só que a gente não para pensar que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Diga comigo, em tudo. Mais forte, em tudo. Deus tem um propósito. Então, se você está vivendo uma situação difícil, de repente, hoje, dentro do teu emprego, é porque Deus tem um propósito a ser realizado através da tua vida. Se você está vivendo uma situação difícil hoje no seu casamento, é porque Deus tem um propósito. Porque Deus é soberano. Ele poderia fazer com que você não vivesse dias difíceis, mas Ele quer nos ensinar. Ele é um Pai amoroso e um Pai amoroso ensina. Então não pense que os dias difíceis que você está vivendo é para te derrubar, é para acabar com a sua vida, é para acabar com a sua fé. Não, o Senhor está te ensinando algo. Então tira aquilo que o Senhor, tenta enxergar aquilo que o Senhor está querendo te mostrar através dessa situação. Ore, busque no Senhor. Senhor, me mostra. Sabe, Senhor, está muito difícil, eu não estou conseguindo mais. Traz alívio para a minha vida, mas me mostra o porquê dessa situação. O que o Senhor quer através disso que eu estou vivendo. Por que essa enfermidade, por que esse desemprego, por que esse cansaço, por que isso tudo que eu estou vivendo? Que o Senhor Ele vai te revelar. E que lá na frente Ele vai honrar a sua vida. Lá na frente Ele vai te honrar, lá na frente Ele vai honrar a sua família, lá na frente Ele vai honrar o seu ministério, lá na frente Ele vai honrar o seu casamento.
Amém? E aí, pode colocar para mim, por favor, Luiz? Esther 4, 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? E aí é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. É acerca desse jejum que o Senhor, Ele preparou essa palavra para a gente nessa tarde. Acerca do jejum coletivo. Quantas vezes, né, desse altar aqui, já saiu uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. E aí, o mais recente a gente está vivendo agora, né? Jejuns semanais de alimentos específicos, né? O mais recente. E a gente, por preguiça, né? Por desobediência, por achar que era só mais um jejum, só mais uma direção, ou por desacreditar na palavra do profeta, muitas vezes, não vou fazer porque, isso aí é só balela. A gente deixou de cumprir, e aí perdemos aquilo que o Senhor tinha preparado para fazer na nossa vida através desse jejum. Esther, ela falou, eu vou me apresentar diante do rei, mas antes nós vamos jejuar. Então, todo o povo judeu, ele vai jejuar, eu e minhas criadas também vamos jejuar, só depois eu vou me apresentar diante do rei. E aí, galera, irmãos, eu queria que você fizesse uma autoanálise aí da sua vida, né? Esquece aí a vida do seu irmão, da sua esposa, do seu esposo, apesar que a gente cobra, né? Eu falo por mim, eu também dou uma cobradinha no meu marido, né? Acerca de oração, acerca de jejum. Mas aí, olhe para dentro de você. Quantas vezes você já recebeu um direcionamento e você deixou de fazer? Quantas vezes já veio uma palavra, né, de fazer isso, de fazer aquilo, e você deixou de fazer e passou desapercebido, e daí depois você vê todo mundo fluindo, todo mundo num nível mais elevado, e você ficando para trás. Por conta de quê? Desobediência. Por conta de quê? Desacreditar na palavra do profeta. Por conta de quê? Preguiça. Porque a gente tem preguiça muitas vezes. Preguiça de vir para os cultos presenciais. Preguiça de ir para a célula. Né? Preguiça de fazer uma visita. Porque é cômodo, é gostoso. Não vou dizer que a rede social é do diabo, porque não é, o diabo não tem nada. Né? A rede social foi o Senhor quem criou e está sendo bênção para aqueles que não podem estar aqui. E a gente tem alcançado muitas vidas através da rede social e isso é importantíssimo. Mas se você pode, vem. Não fique no comodismo. Porque se você estiver no comodismo, Deus ele vai fazer as águas se moverem, se movimentar, para que você saia da zona de conforto. Assim como aconteceu na vida de Esther. Estava tudo muito cômodo para Esther. Ela estava no palácio, ela era rainha, uma moça jovem, bonita, tinha tudo às suas mãos. Tudo que ela queria, ela tinha ali no conforto do palácio, né? Na minha vida eu falo no conforto da minha casa, mas na vida de Esther, no conforto do palácio. Rica. E daí, de repente, as águas se movem para que a gente saia da nossa zona de conforto. Então, obedeçam a voz do profeta. Obedeçam aquilo que o Senhor, Ele trouxe através de alguém que sobe nesse altar para ministrar a palavra.
Porque como o Kel falou, todas as vezes que alguém traz uma palavra, ela traz para ensinar, muitas vezes para exortar, para disciplinar, mas para que você flua. As palavras, elas não são escolhidas, né? E aí jogada ao vento, falado, vamos lá, vamos ministrar, se colar, colou. Não, é para trazer crescimento para a sua vida. É para que você flua. Para que você saia do patamar que você está hoje e você passe para um patamar maior. Então, sabe, se arrependa desses atos. Se arrependa de não obedecer à voz dos profetas. Se arrependa de quando foi instituído algo coletivo no meio da igreja, você não aceite estar de fora. Não aceite ser só você que ficou de fora. Não tem motivo. Não tem motivo. Até esse jejum que foi, né, nos instruído durante esse período de ministração, até uma pessoa que tem problemas de saúde, ela consegue fazer, porque é um jejum que tira um alimento. É um jejum que tira um alimento semanal. E aí eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou assim, olha, eu fiz certinho todos esses jejuns, mas o do café, eu vou pedir perdão a Deus antes de fazer. Eu vou pedir perdão a Deus e não vou fazer não. Antes de começar o jejum, ela falou que já ia pedir perdão para Deus, que ela não ia fazer. Quer dizer, o que está ao seu alcance, meu irmão, Deus não vai fazer por você, tem que ser você. Tem que ser você. O que está ao seu alcance é você. Deus, Ele faz milagre. E milagre é aquilo que impossível. Algo impossível. Então, o que é possível, faça. Ou não é possível para a gente tirar um alimento semanal? Será que isso é impossível para a gente? Eu não acredito que isso é algo impossível. É difícil. É difícil, porque um dos meus vícios é o café. É muito difícil, mas é possível. E aí eu falei isso para ela. Olha, é difícil, mas é possível. Vamos tomar vergonha na cara, vamos orar e vamos falar, Senhor, tira esse sentimento. Porque antes de eu começar, eu já estou colocando um empecilho no meio. E daí está fluindo tudo bem, está indo tudo bem. Mas aí chega a gente não consegue romper. Porque daí chega numa determinada situação, a gente fala, não vou fazer. E isso não é para mim. Eu posso fazer outras coisas, mas isso não. E daí Deus não age por conta do nosso desânimo, do nosso fracasso. Porque a gente fracassa muitas vezes sem nem tentar. Essa aí é uma situação de um fracasso sem tentar, né? Conseguiu, escorregou, ora e começa de novo. Agora nem tentou, fracasso total. Fracasso total. Amém? O jejum individual, ele tem como um objetivo principal mortificar a carne, nos deixa mais sensível à voz de Deus, nos deixa mais sensível no mundo espiritual. Agora, o jejum coletivo, ele tem um poder fantástico. Ele tem um poder em massa. O jejum coletivo, ele é poderoso, irmãos. O jejum coletivo, ele é poderoso. Olha, segura essa palavra e nunca mais se permita não participar de um jejum instruído por uma liderança. Sabe, se todas as vezes que foi instituído um jejum, para estarmos ali jejuando e orando e proclamando pela nação, jejuando e orando e proclamando para o nosso bairro, jejuando e orando e proclamando por nossa família, jejuando e orando e proclamando pelo nosso casamento, se todas as vezes que fosse instituído, se nós cumpríssemos, talvez nós não estaremos vivendo as situações que nós estamos vivendo hoje. A gente nem tenta e fala que está de mal a pior. A gente nem faz e fala que está de mal a pior e que a tendência é piorar. Através do jejum de Esté, todo um povo foi livre. Todo um povo foi liberto de algo que já tinha sido concretizado sobre a vida deles. Olha o que Deus pode fazer através de um jejum coletivo. O que você está buscando de Deus? Porque eu acredito que nesse jejum, que nós estamos aí na IBA,
cada um tem algo especial, cada um tem algo seu para falar com o Senhor. Olha, o Senhor, é um jejum coletivo, nós estamos aí nessa causa, mas eu tenho algo específico, algo meu. Eu tenho algo específico. E eu quero apresentar a minha causa diante do Senhor, e eu quero ligar a minha oração com a oração dos demais irmãos, e eu quero ver o Senhor agir. E o Senhor vai sondar, esquadrinhar o seu coração. E se for o momento, não tem por que Ele não te entregar. Aleluia. Diz a palavra que Esté se apresentou diante do rei, conseguiu livramento para o povo judeu. Ramã, que estava tramando contra seu povo, foi enforcado. Olha o que aconteceu com o homem que estava tramando contra a vida de Mardoqueu. As ordens do rei ainda. Todos os bens dele foi doado a Esté. Esté revogou a antiga ordem, né, que era dos judeus serem exterminados. E aí ela falou ainda para o rei, olha, eu preciso ter uma garantia sobre o povo. Né? Eu preciso ter uma garantia sobre o povo judeu. E aí ele pegou o anel de novo e falou, toma, pode fazer o que você quiser. Escreveram cartas, selaram com o anel do rei, e aí o povo ficou protegido. Ninguém poderia tocar no povo judeu. Ninguém poderia encostar no povo judeu. Olha que rebuliço acerca desse jejum. E ela conseguiu livramento e proteção para o povo. Então, o que o Senhor quer trazer para nós nessa tarde é que nós precisamos andar alinhados. Alinhados. Quando você jejua sozinho, né, que você vai ali e apresenta a sua causa diante do Senhor, né, você está jejuando para a sua necessidade, por conta da sua necessidade. Porque além de mortificar a carne, a gente atrela outras coisas. Né? Você apresenta as suas petições, né, o seu clamor diante do Senhor com o seu jejum. Quando você jejua em equipe, quando você faz um jejum, né, fugiu a palavra agora da minha cabeça. Coletivo, é isso aí. Quando você faz um jejum coletivo, tem tantas pessoas buscando e orando, intercedendo em favor da sua causa, que o céu se abre. O céu se abre e a resposta, ela vem. A resposta, ela vem. Nós temos vários exemplos dentro da Bíblia acerca do jejum. Vários exemplos. Eu citei alguns para vocês e tem outros. Mas esse é algo que nós estamos vivendo hoje. E é algo que nós precisamos aprender a obedecer. A obedecer. Então, que no nome do Senhor Jesus, que nós aprendamos a seguir aquilo que o Senhor instruiu nas nossas vidas acerca das palavras que vêm desse altar, acerca dos seus profetas. Essa não é a primeira vez que o bispo ele lança desafios como esse. Todo início de ano, eu lembro, eu estou na IBA tem 4 anos, tem um jejum anual de 21 dias, quem lembra aí? Todo início de ano tem. Todo início de ano. Né? Vamos jejuar, vamos começar o ano nos limpando, nos purificando, né? Liberando as toxinas do nosso corpo, porque o jejum também faz isso, porque no final do ano a gente se enche lá de pernil, de peru, de panetone e de tudo quanto é coisa. Então o jejum também ele faz isso. Vamos limpar o nosso corpo e vamos, né, nos render, nos lançar diante do Senhor, rasgar o nosso coração, nos humilhar, porque quando o povo jejuava, ele também, você vai ver isso em uma dessas que eu citei, eles se humilhavam diante do Senhor, eles rasgavam as suas vestes, eles passavam cinzas na cabeça como um sinal de humilhação. Daniel, o livro de Daniel diz que quando Daniel jejuou, ele não usou perfumes. Não usou perfumes, como sinal de humilhação diante do Senhor. Então, que no nome de Jesus Cristo nós possamos ter convicção disso.
E que através desse ato, o Senhor venha nos entregar aquilo que tanto nós estamos buscando nele. E que talvez a gente ainda não tenha conquistado, porque talvez nós estávamos fazendo da forma incorreta. Eu estava conversando com uma irmã durante esses dias e ela estava enfrentando um problema no casamento. E eu falei, né? Ore ao Senhor, faça um jejum. Faça um jejum. A ponto de se separar, um problema seríssimo. Falei, já fez tudo? Já fez tudo que estava ao seu alcance? Já orou? Já jejuou? Já abriu um jejum? Falou, Senhor, eu estou abrindo esse jejum por conta do meu casamento, por conta da minha família, eu quero um livramento. Já fez? Não. Então, você está arriscado a perder seu casamento por conta de não fazer aquilo que estava ao seu alcance. Por conta de fechar os olhos muitas vezes e querer que Deus faça algo que você pode fazer. Amém? O que nós tiramos de lição com essa passagem de Esther, com esse jejum de Esther? Primeiro, que não importa o quão maravilhoso e lindo tem sido os seus dias, olha que lindo, o dia mau chega para todos. O dia mau chega para todos. Amém ou não amém? Chega. Ele vem. Né? Então se prepara, se reveste, busque no Senhor, ore, jejue, porque hoje, glória a Deus, aleluia, você está vivendo um dia bom, mas o dia mau ele vai chegar. Talvez um desemprego, talvez uma perda na família, talvez uma separação, talvez uma doença. Nós não estamos livres disso, nós não somos ETs. Então se nós estamos na terra, nós estamos arriscados a viver todas essas situações. Nós seríamos tolos se nós pensássemos, não, eu sou crente, então eu sou implacável, eu sou imbatível, eu não fico doente, né? Não tem brigas no meio da minha família, não tem desemprego, não passo por dificuldade na vida financeira. Nós seríamos tolos se nós pensássemos assim. Nós somos seres humanos, então o dia mau vai chegar para todos, e nós precisamos estar preparados. Quando o dia mau chegar, confie nas mãos do Senhor. Ele é quem luta em nosso favor. É o Senhor que luta em meu e em seu favor, irmãos. É o Senhor quem guerreia por nós. E o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Então, quando o dia difícil chegar, entregue nas mãos do Senhor. Faça tudo o que tem que fazer, faça tudo o que está ao seu alcance e entregue ao Senhor. Fala, Senhor, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Agora está com o Senhor. Se obedecermos a Deus e à voz de seus profetas, Ele nos dará a vitória e irá nos honrar para a glória do nome dEle. Amém? Então obedeça aquilo a qual o Senhor colocar diante de você. Se coloque de pé. No nome de Jesus. Nós vamos louvar. E a oração que eu quero que você faça, enquanto os meninos estiverem louvando, enquanto o MPA estiverem louvando, é uma oração de arrependimento. Peça perdão para o Senhor por todas as vezes que você deixou de obedecer à voz dEle. Por todas as vezes que foi lançado algo aqui e você falou que não ia fazer, ou que caiu no esquecimento, ou que todo mundo começou e você deu um deslize e depois ficou desanimado de fazer. Peça perdão ao Senhor e peça que a partir de hoje a sua vida acerca de jejum e oração nunca mais seja a mesma. Que seja algo, que seja um hábito que você tenha na sua vida. Então se arrependa, se quebranta diante do Senhor, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Então quem sabe da sua necessidade não sou eu. Quem sabe da sua necessidade é você. Quem sabe aonde você mais cai, talvez você nem consiga fazer jejum. E eu apliquei aula no RAV acerca de práticas de jejum e corrigindo as lições, tivemos alunos que nunca sequer tinham feito um jejum. Nunca sequer tinha feito um jejum. E talvez isso aconteça na sua vida também. Talvez você tenta jejuar, mas você não consegue. Talvez o rei que está aí dentro do seu estômago, porque nós aprendemos que o jejum é acerca de alimento, ele sempre se sobressai, ele sempre vence.
Então se arrependa e peça ajuda e auxílio do nosso rei, do grande eu sou, que ele vai te ajudar. Fala: Senhor, eu não consigo romper nessa área, me ajuda, me ajuda. No nome de Jesus. E enquanto o MPA louvar, eu vou pedir que os intercessores, né, faça como na ministração da Paty, passe aí no meio dos irmãos, né, coloque suas mãos sobre os irmãos, declare sobre a vida dele, libere a vida dele, que ele venha romper nessa área, que ele venha ser instruído cada dia mais e mais pelo Senhor, que a mente dele seja aberta, que os ouvidos sejam abertos, que ele possa andar em obediência, em temor no Senhor, para que no nome de Jesus ele venha romper essas dificuldades que eles estejam vivendo. No nome de Jesus.